Olá, aqui é Rodrigo. Era uma vez um episódio do Cultbook sobre o maior escritor de contos de fadas de todos os tempos. Hoje eu vou falar de Hans Christian Andersen, um autor que vem lá do reino da Dinamarca e que é responsável por uma infinidade de clássicos da literatura. Seus contos de fadas se tornaram representados em todos os tipos de mídia que a gente pode imaginar. Enfim, os contos de Christian Andersen inspiraram uma enormidade de filmes e de histórias que foram parar no cinema. Andersen nasceu em 1805, em Odense, uma simpática cidadezinha da Dinamarca, no seio de uma família bem humilde. Seu pai era sapateiro e sua mãe era lavadeira. Para vocês terem uma ideia da magnitude do Andersen, eu vou começar citando só um grande sucesso da Disney que foi inspirado em um de seus contos: Frozen. Aliás, esses dias assistindo TV, eu vi o lançamento de novas bonequinhas das irmãs Elsa e Anna, o que prova que, apesar da história se passar abaixo de zero, a febre que ela provoca na molecada não tem data para terminar. Let it go, let it go. E o filme da Disney foi lançado baseado numa versão de um conto do Andersen chamado A Rainha da Neve, que eu li nesse livro aqui. Embora não haja nem Elsa nem Anna no conto do Andersen, a personagem principal é a Gerda, que é uma menina que parte em busca de encontrar, de trazer de volta o seu melhor amigo, o Kai. Nessa história do Andersen, ao invés de duas meninas, é um menino e uma menina que são criados ali em casas vizinhas, no melhor estilo Bentinho e Capitu, e a Gerda parte numa aventura para trazer de volta o Kai, que foi raptado por essa Rainha da Neve. E para isso a menina tem que chegar até um dos pontos mais frios do planeta Terra. Aliás, esse livro eu comprei junto com outro de uma coleção de contos de fadas dos irmãos Grimm. E eu digo isso porque vale a pena a gente mencionar algumas diferenças entre o Andersen e os irmãos Grimm. Enquanto os irmãos Grimm criaram seus contos de fadas baseados principalmente no que já se contava no folclore da Alemanha, o Andersen ele criou as histórias da sua própria cabeça, ainda que, vez ou outra, ele também tivesse influências do folclore local. Outra diferença é que enquanto as histórias dos irmãos Grimm são cheias de cenas sangrentas, de violência, de porrada, as histórias do Christian Andersen são mais emocionais, mais cerebrais. Inclusive, os contos do Andersen são mais longos, na média, do que os escritos pelos irmãos Grimm. E outra coisa que pode chamar a atenção das pessoas, que muitas vezes relacionam qualquer conto de fada a um final feliz, é importante dizer que na obra do Andersen essa regra nem sempre se aplica. Em muitos contos, o final das histórias do Andersen são melancólicos e até realmente tristes, onde o protagonista nem sempre acaba feliz. Uma dessas histórias, um conto menos conhecido entre os clássicos que o Andersen escreveu, é um conto chamado O Jardim do Paraíso. O Andersen conta a história de um príncipe que quer descobrir onde fica o Jardim do Paraíso. Então esse rapaz, esse jovem rapaz cheio de vontade, parte para descobrir onde fica esse jardim, e chegando lá, ele encontra uma princesa que mora no Jardim do Paraíso, que diz para ele que para ele ficar lá, ele terá que vencer a tentação de toda noite, mesmo que ela convide o rapaz, ele não pode segui-la até o quarto dela onde ela dorme, e principalmente ele nunca deve beijar a moça. Acontece que o príncipe dessa história falha miseravelmente. Já no primeiro dia em que ele está no jardim, ele não resiste, beija a moça e é automaticamente mandado para fora do paraíso. Uma característica absolutamente humana do príncipe. Ele volta
e pode seguir a sua vida normalmente, ainda que o seu sonho de viver para sempre no Jardim do Paraíso acaba não se realizando. E além da Rainha da Neve e do Jardim do Paraíso, o Christian Andersen escreveu muitas histórias que com certeza vocês já conheceram. Acho que a mais famosa delas, pelo menos para mim a mais famosa, é o Patinho Feio. Uma história que o Andersen escreveu lá no século XIX, muito antes do bullying virar modinha. Já naquele tempo, o Andersen tratava de uma questão que a gente pode dizer que é bastante contemporânea, que são os padrões de beleza. Quem nunca ouviu a história do pato, que é zoado e é motivo de piada por todos os seus pares, porque ele é muito feio. E nessa história do Patinho Feio é uma daquelas que a gente pode considerar com o final feliz. Porque como você já deve saber, o pato feio descobre que não é pato, que na verdade é cisne, e acaba adotado por um bando de cisnes e pode seguir a sua vida livremente, sem sofrer o bullying dos patos que consideravam ele fora do padrão. Outro conto bastante famoso do Andersen e que já foi retratado até pelo programa do Chaves é a Roupa Nova do Imperador. A história gira em torno de um rei que, se fosse vivo hoje, com certeza publicaria todos os dias no Instagram o seu look do dia, porque ele era muito vaidoso e dava muita importância às suas vestimentas, até que um belo dia dois malandros, dois embusteiros chegam ao reino e prometem ao rei uma roupa que só os inteligentes poderiam ver. E aquela roupa também indicaria que as pessoas que não conseguissem vê-la não seriam competentes para o cargo que elas ocupavam. Óbvio que toda essa história caiu nas graças do rei, né, que poderia descobrir quem era e quem não era competente no seu governo. Imediatamente o rei contrata os costureiros fakes e encomenda uma roupa para ele. Acontece que quando os costureiros entregam a roupa, que não existe, né? Eles na verdade só fingiam estar costurando, né? E tecendo os panos. Quando esses caras entregam a roupa pro rei, ninguém consegue ver a roupa, mas todo mundo tem vergonha de dizer que não consegue ver, com medo de ser taxado de idiota, de ser taxado de burro ou de incompetente para o cargo que eles ocupavam. Acaba em uma situação ridícula, embora também muita gente no povo se recuse a dizer que não consegue ver a roupa. No final da história é só uma criança, né, que consegue, que tem a pureza, né, de dizer a verdade e aponta para o rei dizendo que ele está pelado, que no final da história o rei não dá o braço a torcer, não aceita que foi enganado e acaba tendo um fim bastante melancólico. Atualmente, Hans Christian Andersen dá nome ao mais importante prêmio de literatura infanto-juvenil internacional. Então é isso, espero que agora vocês fiquem mais íntimos do grande pai aí dos contos de fadas, que é o Christian Andersen, e valeu, até a próxima!